Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu estou aqui no canal do Rodrigo dando continuidade à nossa parceria para falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o ALZR11, o famoso Alzirão. Esse fundo que cresceu muito em 2020, atraiu demais a atenção dos investidores e agora em setembro fez algumas aquisições bem interessantes no portfólio. Eu espero contribuir para a sua análise com esse vídeo e que você tome uma decisão mais tranquila. Então vamos para o estudo. Pessoal, dando início ao nosso estudo sobre o ALZR11, ele que tem razão social na B3 como Alianza Trust Renda Imobiliária, administrador do fundo BTG Pactual, gestor Alianza Gestão de Recursos, segmento dele é híbrido, ou seja, ele não investe majoritariamente mais de 2/3 do patrimônio líquido dele em um único tipo de segmento. Ele investe tanto em imóveis comerciais como galpões logísticos, por isso que ele é considerado híbrido. Mandato é renda, ou seja, o objetivo principal do fundo é adquirir resultado através da locação dos imóveis, passando esse rendimento para o cotista, e a gestão é ativa, uma gestão que pode fazer alteração no portfólio. Participação dele no IFIX, 0,7%. Vamos falar um pouquinho do histórico da gestora. Quem é a Alianza? É uma casa com apenas 11 anos, então uma gestora mais recente, e ela tem intenção de ser focada especialmente em fundos de investimento imobiliário. É uma diretoria com mais de 18 anos de experiência no mercado imobiliário. O pessoal ali, os 3 diretores principais, têm passagens na TRX, na São Carlos e na BR Properties. São Carlos e BR Properties são bem conhecidas, empresas listadas na bolsa, né, bem grandes aí. O histórico ainda da Alianza, ela é uma gestão com escopo bastante definido para cada segmento que a Alianza pode entrar. Por exemplo, no ALZR11 eles têm uma estratégia, a gente vai ver durante o vídeo que eles têm uma estratégia bem definida para esse fundo, assim como eles têm para outros tipos de segmento que eventualmente a Alianza vier a fazer investimentos. E esse fundo ele tem também o AFOF11, que é mais um fundo listado. Ele foi constituído em setembro de 2019, só que ainda é para cotista profissional, né? Aquele cara que investe ali mais de 10 milhões em mercado financeiro. E ele tem uma oferta pública agora em outubro e deve se tornar passível para investidor comum, investidor geral. Falando um pouquinho agora do ALZR11, ele fez a IPO em bolsa em 4 de janeiro de 2018 a R$100. Ele fez a entrada no IFIX em 3 de setembro de 2018, ou seja, é um fundo que entrou bem rápido para o IFIX, né, em menos de 9 meses. E o pico de cotação dele foi lá em 3 de janeiro de 2020 a R$ 148,99, o pico de cotação mais ou menos de todos os fundos. E o Vale, o preço mais baixo dele, R$ 83,51 também, junto com os demais fundos ali em meados de março, na data dele foi 21/3. Preço atual, R$ 126,00, esse preço, lembrando, é da cotação de 23/10. Total de emissões, já foram 3. Primeira emissão dele, 1.600.000 cotas foram oferecidas e nesse momento apenas 997.042 cotas integralizadas, o que trouxe para o fundo um total de 99.704.000, quase 100 milhões aí. Segunda emissão dele, em abril de 2019, ele colocou ao mercado 1.553.239 cotas a R$ 91,10, que somados a R$ 3,90 de taxa de distribuição, que é aquela taxa que a gestora e o administrador cobram ali para fazer esse follow-on. E aí ele teve um sucesso total e teve lote adicional de 20%, o que perfez um total de 1.863.882 cotas adquiridas, o que trouxe quase 170 milhões para o fundo. E aqui um disclaimer para vocês, que ele fez nesse momento uma emissão abaixo do VP, né? O VP dele, o valor patrimonial por cota, era de R$100, ele emitiu a R$ 91,10. Esse é o tipo de atitude que eu particularmente não gosto. Eu sei que muitos estudiosos de fundos imobiliários também não gostam, mas tem gente que não liga. Tem gente que entende que isso não é um problema. Eu não gosto porque, pelo seguinte, eu vou fazer alguns cálculos bem simples aqui. Digamos que você tem entrado a R$100 num fundo e tem adquirido 10 cotas. Então você tem lá R$1.000 com o seu VP de R$100. Esse fundo resolve de repente fazer uma emissão a R$90 e essa emissão é de crescimento de 50%, então você ganha 50% de direitos de preferência. Você consegue ali os seus 50%,
Então você vai ficar com 15 cotas, 10 a 100 reais, 5 a 90 reais. Se você fizer o preço médio agora, vai dar algo em torno de 96,50, 96,60. Ou seja, você que acreditou no projeto, que entrou lá atrás, aportou inicialmente 100 reais e agora você tem um valor por cota de 96,50, 96,60. Quem entrou agora, depois, entrou com 90 reais e já tem uma cota valendo, né, pelo PL 96,50, 96,60. Então eu acho injusto, traz mais valor para quem está entrando depois, quando na verdade eu entendo que deveria ser o contrário, ou pelo menos que se fizesse ali uma emissão sempre no VP ou um pouquinho acima do VP. Eu entendo que muitas vezes a gestão ela tem que fazer uma emissão, ela tem que fazer o fundo crescer, ela quer aumentar o portfólio, ela quer dar liquidez ao fundo e de repente não tem como fazer uma emissão acima do VP porque essa emissão não se sustentaria se o mercado secundário está com um preço mais baixo. Mas eu acho que é sempre plausível a gestão esperar esse momento ou que seja uma emissão muito pequena, pontual e extremamente detalhada para o cotista para ele poder entender esse tipo de situação. Tirando esse disclaimer, vamos seguir com o histórico dele. Ele fez terceira emissão agora em junho de 2020. Ele colocou ao mercado 1.348.800 cotas a valor de R$ 111, aí um valor acima do VP, já muito mais interessante para o cotista que já está dentro do fundo, está acreditando no fundo, e aí teve sucesso total. E aí a gente não pode falar, porque aquela foi abaixo do VP teve sucesso. Não, essa daqui foi bem acima e teve sucesso também, lote adicional colocado no mercado e trazendo 180 milhões para o fundo. Esses recursos ainda estão em alocação, em andamento, e a gente vai falar tudo nesse vídeo. Fica aqui com a gente e já adiantando, eu peço para você deixar aquele like, fazer o comentário, vamos conversar, vamos dialogar, vamos falar um pouquinho sobre fundos imobiliários aqui. Isso é muito importante para a gente, encaminha também para os seus colegas, para que eles venham dar essa moral para a gente aqui, para a gente continuar fazendo conteúdo. Valeu, galera! Bom, quem que é o ALZR hoje? Ele tem um patrimônio líquido total de 459 milhões, valor de mercado dele de 564 milhões, aí ele tem um PVP, fazendo a continha, de 1,23, então ele é um fundo que está sendo negociado com um ágiozinho. Esse ágio até caiu, no início de outubro ele chegou a bater 1,3, um ágio até maior, e aí agora a cota deu uma estressadinha em razão dos rendimentos terem sido um pouquinho mais baixos do que o esperado. A gente sabe que o cotista de fundo imobiliário ele é muito focado no dividendo, e o fundo trouxe um dividendo mais baixo, a gente vai falar legal sobre isso, e aí deu essa estressada na cota. Mas ainda a gente vê que ele está sendo negociado com ágio, é um fundo muito bem apreciado pelo mercado. O número de cotistas dele, 66.586. E olha que dado interessante, lá em 23 de outubro, exatamente um ano atrás, de 2019, eram 26.061 cotistas, ou seja, mais de 40 mil cotistas ao longo desse ano, somado ali os 2 meses de 2020 e ao longo desse ano. Muito interessante, um crescimento muito grande desse fundo. Liquidez diária dele, 1,6 milhão, uma liquidez diária excelente, muito fácil para você entrar, para você sair. Tem gente que não liga, já falei isso em outros vídeos. Eu acho legal, eu acho interessante você mandar uma ordem ali e ter certeza que alguém vai pensar aquela ordem e você vai sair com tranquilidade e ter o seu dinheiro em mão. Total de ativos dele, 7 ativos, sendo 4 galpões logísticos, né? Na verdade é logístico / industrial e 3 edifícios comerciais. E aqui eu trouxe uma curiosidade interessante, né? Ele tem mais galpões do que edifícios comerciais, mas a receita dele é maior em imóveis comerciais. Na verdade está bem próximo, é 52% a 48%. Mas eu achei interessante essa curiosidade e trouxe para vocês. As taxas dele hoje, 0,95% do valor de mercado, aqui já envolvendo escrituração, taxa de administração e taxa de gestão. E interessante que a gestora, ela definiu por conta própria que até a evolução da alocação dos recursos da segunda e terceira emissão, ela não faria a cobrança integral de taxa de gestão, isso vem se mantendo. O dividend yield dele acumulado de 12 meses, 5,38%. E aí eu trouxe um comparativo com alguns pares. Sempre lembrando, galera, que é interessante a gente pegar fundos para comparar fundos semelhantes. No caso aqui eu trouxe o KNRI e o RBRP, que são fundos mais ou menos parecidos com o ALZR,
não são idênticos, mas são mais ou menos na mesma linha. Investem em imóveis comerciais e investem em imóveis logísticos. No caso do RBRP, ele tem uma situação um pouquinho diferente, porque ele tem um capital legal também em FIIs e também em CRI, né, o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Mas é interessante porque ele dá um parâmetro para a gente. O ALZR ficou com 5,38%, um dividend yield mais espremidinho, e o KNR 5,50%, o RBRP 5,47%. Dividend yield atual 0,27%, então foi um dividend yield bem baixo nesse mês de setembro, eu até marquei em vermelho para vocês. O KNR entregou 0,39%, também foi baixo. Já o RBRP trouxe um dividend yield mais em linha com o geral do mercado em 0,61%. Esse dividend yield tão baixo, o fundo informa para a gente o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha nesse slide de trás bem explicadinho. É uma imagem do próprio fundo. A gente percebe aqui que durante o ano de 2020, o fundo entregou uma média aqui de 0,59, né? Essa foi a média geral de dividendo entregue, 0,59 centavos. E aí agora ele vem aqui em outubro, até tá errado aqui, né? É uma imagem do próprio fundo, tá? Do relatório do fundo. Ele colocou 23 de setembro e 16 de setembro, na verdade é 23 de outubro e 16 de outubro. Mas eu peguei do relatório gerencial dele de setembro. E aí ele entregou aqui 0,36 centavos, só um dividendo bem baixo, que deu aquela estressada que eu falei para vocês na cota. Engraçado que a estressada deu exatamente nesses dias aqui, né? No dia 16, que ele anunciou que seria esse dividendo, e no dia 23, que foi quando ele fez efetivamente o pagamento. E aí a gestora informa pra gente por que da redução. Redução em relação ao mês imediatamente anterior se deve principalmente ao aumento na quantidade de cotas, ou seja, houve aquela integralização e encerramento da oferta, né, da terceira oferta. Então entrou uma base maior de cotistas para dividir mais ou menos o mesmo rendimento, e também houve aquele aumento no caixa, né, em razão da oferta. O dinheiro ficou um pouquinho parado no caixa, e como os fundos de renda fixa ali, né, o fundo de liquidez DI teve uma rentabilidade muito baixa, veio esse rendimento bem baixinho. Pontos principais do relatório de setembro de 2020, relatório que saiu agora semana passada, bem atual, galera. Peguei aqui a mini DRE dele, uma mini DRE bem simplória, e dois pontos que eu achei interessantes. Primeiro, total de receita dele é basicamente todo de receita de locação. Eu achei interessante, alguns fundos têm uma diversificação maior, o dele não é realmente de receita operacional. E a gente percebe aqui que do resultado caixa com o resultado distribuído, ele não tem deixado um centavo em caixa. Eu achei interessante isso também, ó. No mês de setembro ele fez um resultado caixa de 1.634.000 e distribuiu tudo. E aqui no acumulado do ano a mesma coisa, não tem sobrado nada. Bom, aqui eu trago um gráfico que o fundo traz no relatório gerencial sobre aluguéis por empreendimento, e duas questões me chamaram a atenção e eu quis trazer para vocês. Primeiro, ele tem um portfólio interessante, são 7 imóveis, mas ele tem 2 imóveis aqui, que é esse imóvel da Atento e esse imóvel da Santillana, que chegam a quase 50% do total da receita de locação. Eu achei um pouco pesado, mas lembrando que o fundo fez a terceira emissão, está adquirindo vários imóveis, a gente vai falar tudo sobre isso. Vai haver uma diversificação maior dessa base de receita, o que vai trabalhar com mais tranquilidade esse ponto. Outro ponto que eu trouxe para vocês é que esse imóvel da Atento fica no Rio de Janeiro e todos os outros 6 imóveis são em São Paulo. Quer dizer, ele tem uma concentração muito grande na cidade de São Paulo. Ele tem aqui um em Espírito Santo do Pinhal e tem aqui Bauru e Guarulhos. Guarulhos é região metropolitana, mas praticamente tudo dentro do estado de São Paulo. Os novos imóveis que a gente vai falar tudinho também são em São Paulo, tá? Então eu achei que o fundo de repente podia diversificar um pouquinho mais. Tem a questão da gestão tá bem próxima, ela é de São Paulo, então ela vai estar próxima desses imóveis. De repente um imóvel muito fora, numa localização muito diferente, seja mais difícil de gerenciar. Mas eu acho que em outras posições, primeiro, você leva investimento para outras regiões do país, e segundo, você consegue cap rates maiores, né? Que é o valor da locação anual dividido pelo valor do imóvel, um pouquinho maior quando você sai de praças tão tradicionais como São Paulo. E aqui eu trouxe um pouquinho do portfólio para vocês, para a gente entender a dinâmica
de investimentos do ALZR11. O primeiro imóvel que ele adquiriu foi esse da Atento. A Atento é uma empresa de call center que fica lá no Rio de Janeiro, em Del Castilho. É um imóvel que a gente consegue ver aqui que não é lá muito bonito, né? Não é um imóvel, nossa, que chama a atenção. E o segundo imóvel que ele pegou foi um galpão logístico da Air Liquide, que é uma empresa que trabalha com gases industriais. Ela é focada em oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Bem interessante o segmento dessa empresa, é muito grande. Esse imóvel aqui ele fica em São Paulo, também não é um imóvel muito interessante, porém a localização dele é muito legal. Ele serviria, por exemplo, numa situação de last mile muito legal para fornecer São Paulo, mas na verdade ele é um galpão industrial. Então a gente percebe que esses primeiros imóveis do fundo não são de atrair investidor, né? São imóveis até feios, antigos, que não trazem não brilham os olhos da gente, né? Depois o fundo vai desenvolvendo uma abordagem um pouco mais interessante, pelo menos ao meu ver. Ele investe aqui em 2 galpões refrigerados da BRF, né, da Brasil Foods ali. Esse daqui em Bauru e esse daqui em Guarulhos. E aí o que eu quis chamar a atenção aqui com esse vermelho é que os 2 galpões são bem pequenos. Um tem ABL de 3.627.000 metros quadrados, perdão, 3 mil, e o outro aqui com 3.459 metros quadrados. Achei os 2 bem pequenos. Tudo bem, são galpões refrigerados, eles são muito pontuais para um tipo de indústria que precisa desse tipo de galpão. É interessante. É importante para a BRF, por exemplo, mas eu acho que é um galpão, os 2 são galpões pequenos. A gente pega, por exemplo, os galpões do HGLG, que são de 20, 30, 60 mil metros quadrados, né? E aqui mais um galpão logístico, esse aqui para Aptiv, em Espírito Santo do Pinhal, aqui em São Paulo. A Aptiv é uma empresa que faz aquele chicote elétrico, que é mais ou menos a parte de elétrica que faz o cabeamento nos carros. É muito interessante o produto dessa empresa. Ela é grande, ela fornece para Peugeot, para Volkswagen, tem vários clientes grandes. E aqui já é um imóvel mais bacana, um visual mais legal, e ele tem uma área bruta alocável maior também, quase 20 mil metros quadrados. Por fim, mais 2 imóveis aqui. Esse daqui é locado para Momentum, que é uma agência de publicidade. Ele fica lá no Butantã. Tá aqui IGP, que na verdade essa Momentum é um escritório nacional da IGP, que é uma agência de publicidade e propaganda mundial muito forte também. E esse imóvel aqui, que eu acho que é o mais bonito, pelo menos visualmente falando aí, é mais bacana no portfólio, que é o da Santillana, que é uma editora de material didático, né? Ela é focada especialmente no ensino da língua espanhola. Esse imóvel aqui ele fica no Belenzinho, em São Paulo, ali entre o Tatuapé e a Moca. Estratégia do ALZR11, isso é sempre muito interessante a gente ver. Quando vai entrar em um fundo, é muito bom conhecer o que é a estratégia do fundo. É muito legal que o fundo libere essa estratégia, seja muito claro para você ter uma noção de onde o fundo está e para onde ele pretende ir. O ALZR ele deixa muito clara a política dele. Ele quer sempre imóveis não residenciais, exceto hospitais e plantas industriais pesadas, ou seja, galpões logísticos e industriais leves e imóveis comerciais. Eu já vi uma entrevista do gestor também dizendo que ele não pega shopping, por exemplo, que não faz parte do know-how deles, eles não têm interesse. Status dos imóveis, sempre imóveis performados, ou seja, imóveis prontos, sem o risco de obra, que tem todo um risco maior de fazer o projeto, desenvolver. Contratos de locação sempre atípico, ou seja, são aqueles contratos longos, sem direito a revisional, né, por parte do locatário, e que geralmente prevêem que em caso de distrato, em caso de rompimento, o locatário é obrigado a pagar todos os meses de aluguéis futuros até o vencimento. E ele quer sempre locatários com rate de longo prazo igual ou superior a menos na Fitch ou na S&P e A3 na Moody's. Olha que interessante, são locatários sempre de muita qualidade, ou então tenham um faturamento anual maior que 500 milhões de reais e um PL sempre maior que 100 milhões de reais. Então são locatários fortes para ter tranquilidade. Além disso, ele quer sempre um prazo mínimo de locação de 5 anos e o cap rate mínimo, lembrando cap rate mais uma vez,
valor total do aluguel durante o ano sobre o valor do imóvel, sempre acima da média da NTNB, mais próxima dos vencimentos dos contratos dele, mais 3%. Eu peguei aqui em 23/10, essa média da NTNB de 8 anos, que é mais ou menos o prazo dos contratos do ALZR11, estava em 3,15%, somado a esses 3%. Ele espera então cap rates mínimos de 6,15% nesse momento. E aí eu peguei o relatório de auditoria independente, que bem interessante, saiu agora em outubro também, no dia 16, e eles fizeram uma projeção de cap rate aqui para o fundo de 8,7%, ou seja, o fundo vem conseguindo bater essa meta de cap rate que ele quer. E agora, muito legal, a alocação do fundo na terceira emissão de cotas, para onde que está indo a LZR11, achei incrível esse portfólio que ele está colocando. Ele anunciou aqui 3 aquisições. A primeira delas, a Decathlon, é uma flagship store, né, que é o tipo de loja conceito, né, aquela loja de imersão que o cliente ali vê as tendências, vê as novidades, se sente integrado àquela loja. É uma loja muito interessante essa da Decathlon, fica ali no Morumbi e a transação foi de 71 milhões para um prazo de contrato mínimo de 10 anos, ainda não foi totalmente concluído. O fundo fala aqui que falta mais ou menos em até 90 dias fazer essa conclusão. É uma operação sale and leaseback, ou seja, já pertencia a Decathlon, Decathlon vendeu para o fundo para se capitalizar e agora vai pagar aluguel para o ALZR11. E as outras 2 aquisições foram da DASA. DASA, que é uma empresa de análise de diagnósticos, é uma concorrente ali da Fleury, para vocês terem uma ideia. É uma empresa muito forte, se não me engano é a maior empresa do Brasil nesse segmento. Ela fez a aquisição de 2 imóveis também em São Paulo, Ibirapuera e Perdizes, né? E num valor total aí da transação de 88,9 milhões. É uma transação também vinculada em sales and leaseback e um período mínimo de 15 anos. Olha só, um contrato bem longo. Geralmente esse é o prazo máximo de contrato que a gente vê, de 15 anos. E aí o fundo expõe para a gente, com essas 3 novas aquisições, são mais de 18.150 metros quadrados de terreno e 16.304 metros quadrados de área construída, num valor total de 160 milhões. Lembrando aí que o fundo fez a emissão e conseguiu trazer 180 milhões, então ele tem ainda 20 milhões de caixa e o fundo indica para a gente aqui, ó, que ele está continuando a prospectar oportunidades de aquisição, expandindo o pipeline. Olha que interessante, o fundo ainda tem essa folguinha. E por fim eu trouxe essa situação aqui, que as cotas adquiridas pelos investidores profissionais na oferta restrita passam para o mercado secundário em 23 de novembro. Aqui, para quem gosta daquela situação de flipagem, né? De repente pode acontecer aqui, o cara comprou lá atrás por um valor mais baixo, como o mercado secundário está com um preço maior, ele vende a mercado secundário. A tendência, quando vem muita gente oferecendo essas cotas, é espremer um pouquinho o valor do mercado secundário. De repente vale a pena para quem está de fora conseguir entrar nesse fundo. Pensando um pouquinho do futuro, a gente sempre gosta aqui no canal de projetar o futuro, nada de passado, o passado já foi. Futuro da LZR11, a gente já sabe que o foco dele é Build to Suit ou Sales and Leaseback, trazendo para vocês. Build to Suit são aqueles imóveis projetados e construídos para um determinado tipo de inquilino específico, ou Sales and Leaseback, que é aquele imóvel que pertencia a quem vai ser o atual locatário. Esses ativos que o fundo gosta de pegar, embora a gente tenha visto que não são imóveis lindos, imóveis de grande beleza ali, como o Baroni fala, não são de concurso de beleza, mas eles são importantes para a dinâmica dessas empresas, então isso é interessante. Além disso, é um fundo que tem essa previsão sempre de contratos atípicos, contratos longos, sempre acima de 5 anos, que traz uma segurança para o investidor. Você já sabe mais ou menos qual o caminho que vai ser desse fundo. Não é um fundo que amanhã vai fazer uma alocação totalmente diferente e inesperada, fugindo dessa estratégia que você já conhece. Como eu já tinha citado, ele tem uma média hoje no portfólio de 8 anos para vencimento dos contratos. Com a terceira emissão, isso vai aumentar ainda mais. E aí a gente tem que ter sempre a noção de relação risco e retorno. Por isso que os dividendos desse fundo não são muito altos, porque é um fundo extremamente seguro. Já partindo para finalizar nosso fundo, são as questões que eu entendo que o fundo tem que administrar.
Não existe fundo perfeito, todo fundo tem alguma coisa. Nesse fundo não é diferente. Eu não coloquei aqui problemas, porque eu não enxergo como problema, mas são situações que o fundo tem que se precaver e tomar um certo cuidado. Os primeiros imóveis adquiridos, eles não são excelentes, como a gente já falou. Em caso de saída do locatário, teria uma dificuldade maior para reposição. Não são imóveis que têm uma qualidade excelente, nem estão numa localização incrível, e alguns deles têm algumas peculiaridades, como aqueles galpões refrigerados. No longo prazo, provavelmente ele vai ter que reciclar uma parte do portfólio, especialmente aqueles 2 primeiros imóveis que ele adquiriu, que foi da Air Liquid e da Atento, são mais antigos, são imóveis que não têm tanta atratividade no mercado. De repente, mais para frente ele tem que fazer uma venda, uma alienação desses imóveis. E aí eu fiz aqui mais uma crítica, que eu entendo que ele tem que ter uma diversificação maior de localidades. Ele está muito concentrado hoje em São Paulo, tem um imóvel no Rio e já eram 6 em São Paulo, no estado de São Paulo vão ser mais 3. E diversidade maior de indexadores dos contratos. Todos os contratos dele hoje no portfólio são indexados ao IPCA, e o IPCA performou muito mal esse ano, por exemplo. Já o IGPM deve bater uma alta total de 20% no ano, e aí o fundo não vai conseguir surfar essa onda de aumento para trazer um rendimento melhor para o cotista. Eu acho que ele podia diversificar um pouquinho, alguns serem no IPCA, outros no IGPM, por exemplo. E por fim, eu entendo que o relatório gerencial do fundo é um pouquinho superficial. Eu acho que a Alianza podia dar uma atenção maior ao cotista, trazer um relatório mais completo, seguindo aí outros fundos que vêm fazendo um trabalho bem legal. Pessoal, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente peço o like e comentem aqui embaixo, e se Deus quiser, até a próxima.